Então, terminando agora de uma vez por todas, tem que saber que os países dos processos é isso que mais vai cair, tá? A Bélgica foi o primeiro país a se industrializar depois da Inglaterra. Por volta dos anos 1830, desde o final da Idade Média, a região de Flandres já se destacava pela produção de tecidos. Suas manufaturas têxteis eram algumas das mais conhecidas e requisitadas na Europa, e dessa forma a produção industrial na Bélgica iniciou-se nessa área. O setor, ou seja, o setor têxtil e sua dependência em relação à Holanda em 1832 acelerou esse processo. E a Alemanha foi o país que mais desenvolveu na Segunda Revolução Industrial. Vários cientistas foram financiados em suas criações e foram muitas. Combustíveis à base de petróleo, equipamentos elétricos, maquinários, dentre outros. São alguns desses cientistas e inventores que tornaram a Alemanha o principal país dessa fase industrial. No campo da energia elétrica, os alemães foram responsáveis pela produção de 35% dos equipamentos da energia utilizados no mundo, e com todo esse poderio, os alemães superaram os ingleses em vários mercados, o que gerou grande rivalidade porque, obviamente, a Inglaterra era o pioneiro. Na Itália, destacaram-se a produção têxtil e de maquinário industrial, e deve-se ressaltar que a Itália e a Alemanha partiram com atraso para a Revolução Industrial, tendo em vista que estavam envolvidos nas suas guerras de unificação. Apenas algumas partes de seus estados eram industrializados, como a Prússia da Alemanha e no Piemonte da Itália, por isso foram fundamental o apoio do Estado nos dois casos, através dos incentivos fiscais e do protecionismo. A França foi um dos países com maior dificuldade para se industrializar. Devemos lembrar que em 1789 o país passou por uma série de revoluções, revoltas, guerras, o que prejudicou a sua economia e a disponibilidade de mão de obra. Além disso, com a perda da Alsácia-Lorena em 1871, a França perdeu uma de suas principais fontes de matéria-prima. Outros problemas enfrentados pela industrialização francesa foi a resistência dos proprietários das grandes manufaturas em abrir mão de seus privilégios de monopólios, o que ainda representava os resquícios do cobertismo. Na Rússia, o desenvolvimento da indústria se deu em parceria com um capital estrangeiro, principalmente francês. Com uma economia atrasada, a Rússia foi forçada a acabar com a servidão feudal em 1861 para poder disponibilizar mão de obra para a indústria. Os Estados Unidos tiveram um processo de industrialização bem sucedido desde o fim da Guerra de Secessão, quando o modelo industrialista venceu o agroexportador com o crescimento acelerado da população. Os Estados Unidos chegaram em 1900 com uma população de 72.212.168 habitantes, e um dos motivos desse crescimento, foi um dos motivos desse crescimento foi a imigração. Os conflitos europeus levaram a milhões de pessoas a procurar novas oportunidades no Novo Mundo, e o destino preferido era o norte da América. Com a vitória da Guerra de Secessão, o governo estadunidense poder aumentar de forma significativa os impostos sobre a importação e proteger os produtos locais. O sucesso foi tão grande que na última década do século XIX, os Estados Unidos já haviam se tornado o país com maior produção industrial do mundo, e 95% dessa produção era consumida no mercado interno. Já o Japão era um país feudal até meados do século XIX. O país tinha um imperador com poder simbólico, mas era dividido em feudos controlados por shoguns, mestres samurais que detinham amplo poder em suas comunidades, com uma cultura muito particular. O Japão esteve fechado ao comércio mundial até a década de 1850. Em 1853, a Marinha estadunidense forçou os japoneses a abrirem seus portos ao mercado internacional da Espanha estadunidense em direção à Ásia. Kanagawa foi o primeiro de uma série de tratados assinados com ingleses, franceses, holandeses e russos. E em 1866 iniciou-se uma luta entre os shoguns, principalmente o clã Tokugawa, e os adeptos do imperador. Percebendo que poderia utilizar o comércio com o exterior para modernizar o Japão, ou seja, ocidentalização, começou a formar um exército moderno. Ou seja, os Estados Unidos invadiu o Japão e pegou e falou assim: não, vocês vão tratar com a gente, vocês têm muita matéria-prima pra gente poder usar aqui, então vocês vão comprar algo de nós e nós vamos comprar algo de vocês. O Japão não tinha os portos abertos, eles eram liderados em feudos e com grandes samurais que lideravam esses feudos. Então, o que o Japão fez? Ele aceitou, só que daí o que ele estava comprando dos Estados Unidos? Arma. E, inteligentemente, os samurais começaram a pensar assim: não, vamos fazer um puta de um exército.
E aí compraram arma, tipo, tinha 5 armas por pessoa no Japão. E aí, quando eles quiseram pegar e assumir mais controle, os Estados Unidos assumir mais controle no Japão, o Japão, ó, tenta, vem pra frente, porque a gente tem muita arma. Então, assim, ó, os Estados Unidos foi burro? Foi. Mas, né, enfim, conseguiu o que queria. Começou, então, a formação de um exército moderno, e esse exército venceu a resistência dos shoguns em 1868, dando início à denominada Revolução Meiji. O imperador Meiji passou a incentivar o desenvolvimento industrial do país, criando grandes empresas que foram repassadas para famílias tradicionais do país, formando o que se denomina os zaibatsus, ou seja, grandes conglomerados industriais dominados por essas famílias. Os ingleses tiveram que se adaptar ao novo momento histórico, acho que não foi os Estados Unidos, foram os ingleses, sendo que agora havia concorrência. A política econômica adotada foi o liberalismo, tendo em vista que a Inglaterra e a ideia norteadora da economia para ampliar as relações econômicas com outros países e garantir a expansão do seu próprio mercado, mesmo deve-se ressaltar que a Inglaterra manteve o liberalismo como diante do protecionismo, que protecionismo era a abertura dos portos, sai mais do que vende. O liberalismo econômico não foi o modelo predominante nesse período, e evidencia, inclusive, que a tendência nesta época estava mais para o capitalismo monopolista do que o liberalismo destacado para as intervenções estatais, do que as liberdades comerciais. E o governo inglês incentivava a importação de matérias-primas e a exportação de industrializados, muitas vezes impondo acordos e países sob sua influência, o que desestimulava a indústria local. O Brasil foi um desses países e, todavia, a ideia liberal que se manteve na Inglaterra até a Primeira Guerra Mundial no século XIX, o Império Britânico se estendia em todos os continentes e adquiria status de maior império já existente. Isso aí é a segunda Revolução Industrial. E agora a gente vai pro segundo reinado no Brasil, tá? Que vai de 1840 a 1889, foi um período de grande transformação política. Grande, tá? Econômica e social, iniciada com a antecipação na maioridade de Dom Pedro. O pai dele foi chamado para Portugal, deixou o guri aqui. E aí, como que o pessoal tava por um rei? Loucamente! Vocês, assembleia, juízes, vai governar? Não, queremos um rei. E aí, com essa pressão do povo, eles mentiram a idade de Dom Pedro e falaram assim, não, ele é de maior. O guri não tinha nem 14 anos na cara. Então, após, né, esse processo aí, marcado pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II e marcação pela consolidação do poder imperial, ele envolveu complexas disputas políticas internas e questões internacionais relevantes. Vou explicar cada uma dessas com profundidade, tá? Então, o início turbulento do segundo reinado. Os antecedentes e a antecipação da maioridade. Após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, o Brasil passou por um período regencial, onde a regência governava, em 1831 até 1840. Ele foi caracterizado por muita instabilidade política, porque não sabia qual que lado governava, uns concordavam com um, outros concordavam com outros, e sempre foi aquela história conturbada, como sempre. Então, instabilidade política, social e econômica, e durante esse período o país foi governado por regentes em nome do futuro imperador Dom Pedro II, que na época era uma criança. E a regência foi marcada por revoltas provinciais, como a Cabanagem no Pará, a Sabinada na Bahia e a Farroupilha no Rio Grande do Sul e a Balaiada no Maranhão, além de outras revoltas menores, em nome de todas as faltas de leis, faltas de organização. Aqui foi por causa do aumento dos impostos sobre o charque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é onde eu moro. Mas, né, a gente já sabe que, derivado de vários fatores dessas revoluções, o período regencial, ele faltava de muita necessidade do povo de estabelecer ordem sobre alguma coisa. Então, era a necessidade de um rei na época. Então, a estabilidade e as dificuldades em manter essa unidade territorial e a ordem social levaram as elites políticas, que eram, no caso, a regência, a buscar uma solução. E a resposta foi a antecipação da maioridade de Dom Pedro II,
que aconteceu em 1840, quando ele tinha apenas 14 anos. Esse movimento ficou conhecido como um golpe da maioridade e foi uma manobra política liderada pelos liberais que esperavam ter mais influência sobre o jovem monarca. Ou seja, eles pensaram assim, o guri não sabe nada. A gente vai governar, ele vai ser rei, vai acabar tudo isso aí, toda essa revolta, porque vai ter um rei, e a gente vai governar nas costas dele, nada vai mudar. Então, no entanto, Dom Pedro II rapidamente demonstrou uma sua independência e consolidou seu poder pessoal. Ou seja, ele foi colocado no poder pelos liberais. E como eles tinham ideais liberais, eles estavam, tipo assim, pensando assim, nossa, nós vamos ser os tiozãos legais, liberais, Dom Pedro vai gostar da gente, vai nos colocar no poder e vai nos dar bons cargos. Mas Dom Pedro II, ele já se atinou e ele tinha, então, essa ideia mais de cunho pessoal, porque ele tinha, né, o exemplo do pai dele. Então ele consolidou um poder pessoal e ele frustrando as expectativas dos liberais que eles acreditariam que teriam acesso ao poder, mas na verdade não teriam nada. Então a consolidação do poder imperial foi o início do reinado de Dom Pedro II e ele foi focado em pacificar as províncias e centralizar o poder dele. Ele contou com o apoio das elites políticas e militares para restaurar essa ordem. Porque eles queriam essa restauração da ordem, então eles pegou, mas digamos assim, não conservadores, mas ele pegou quem queria mesmo que ele, que era um ideal diferente, né? E teve esse apoio aí. Então, ele queria restaurar essa ordem. Em 1842, as revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais foram duramente reprimidas pelo governo. Foram... São Paulo e Minas Gerais, tá. A Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul terminou em 1845 com o Tratado de Paz do Ponte Verde. E as políticas do segundo reinado. Primeiro, o sistema político e a política do café com leite. Lembra que a gente tinha no caso, no presidência do Brasil, né? A gente tinha um mineiro do café com leite. Foi esse revezamento, né? O sistema político do segundo reinado foi marcado pelo revezamento do poder entre o Partido Conservador e Liberal, o fenômeno conhecido como política dos partidos. Os dois partidos, apesar dos nomes distintos, representavam interesses das elites agrárias e não tinham grandes diferenças ideológicas. A alternância do poder, chamado de parlamentarismo às avessas, que era meio que uma cópia do parlamentarismo inglês, só que era às avessas porque não deu certo como daria no Brasil, né? Então permitiria a acomodação dos interesses e a manutenção da ordem. Café com leite, porque, se eu não me engano, era a alternância de um presidente mineiro e de um paulista. Porque na época era o leite e o café era do paulista. Então, paulista, mineiro. Paulista, um ano sim, um ano não. Então, o parlamentarismo no Brasil tinha essa peculiaridade. O imperador exercia o chamado poder moderador, que deveria ser exercido pelo Senado, né? Que devia governar esse poder moderador e moderar o rei. Só que no caso, o imperador mesmo pegava e botava os limites nele, né? Só que isso não funcionava. A gente já sabe que ninguém consegue pôr-se limites. Então, ele permitia intervir na política, dissolver a Câmara e nomear o presidente do Conselho dos Ministros. Assim, o regime parlamentarismo não funcionava como na Inglaterra. E, por exemplo, onde o chefe de governo era eleito pelo parlamento, no Brasil, o imperador tinha o poder de decisão final. Então, nada com nada, uma cópia bosta. A economia. O ciclo do café. A gente estava tendo o ciclo do café. Durante o segundo reinado, a economia brasileira passou por importantíssimas transformações. O café. O Brasil se consolidou como o maior exportador mundial de café, que se tornou o principal produto de exportação, e substituindo até o açúcar e o algodão. A economia cafeira concentrou-se inicialmente no Vale da Paraíba, no Rio de Janeiro e São Paulo, e posteriormente se expandiu para o oeste paulista. Como esses pessoal aí que plantava café, que tinha, né, grande número de escravos, que teve as plantações de algodão, de açúcar, né, a gente lembra dos engenhos de açúcar, o café ele veio tomando lugar. Então, esse pessoal aí era muito rico. E esse pessoal aí pegou e pensou assim, não, vamos pegar essa grana que a gente tem e vamos servir para aumentar o nosso transporte nos cafés. Então,
Ferrovias e navegações a vapor. Com a expansão do café e a necessidade de escoar as produções, houve investimentos em infraestrutura, não dos presidentes do governo, mas sim dos próprios senhores barões do café. Então, como as construções de ferrovias financiadas por capitais ingleses, as primeiras linhas férreas, como a Estrada do Ferro Mauá e a São Paulo Railway, foram fundamentais para integrar as áreas produtoras aos portos. Da imigração, com a decadência do tráfico de escravos e a pressão internacional para o fim da escravidão, o governo incentivou a imigração europeia, especialmente de italianos e alemães, para suprir a demanda da mão de obra na plantação de café. Como a escravidão ela já estava sendo um tema meio que para entrar numa abolição, a gente já tinha entrado em leis de que era proibido o tráfico de escravos, né? A lei não tinha proibido a escravidão, mas tinha proibido o tráfico. Faziam tudo as escondidas, por exemplo, que nem o Porto de Galinhas, que dizia que vinha as galinhas, mas embaixo das galinhas vinha escravos, né? Tinha que saber isso aí. Eles pegaram o Brasil começou a incentivar que a vinda de estrangeiros seria bom para substituir essa mão de obra escrava por mão de obra imigrante. Então, por isso que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a colonização é muito italiana e muito alemã. Muitos vieram para cá e hoje é a maioria composta por isso. O pessoal do campo são italianos, são descendentes de alemães, por causa que teve essa necessidade de substituir essa mão de obra escrava. Então, o que aconteceu? Nessa política interna que houve essa revolta, essa repressão. Além das revoltas do início do período, o governo teve que lidar com outros desafios. Com a Revolta Praieira, que foi uma revolta liberal ocorrida em Pernambuco, que foi inspirada pelos ideais da Revolução Francesa e das revoluções liberais europeias de 1848, né, Esqueci das revoluções da Primavera dos Povos, né? Então, essa foi inspirada nisso. A revolta foi duramente reprimida pelo governo imperial, essa Revolução Praieira. Já a gente teve até a questão Christie, em 1863, que foi um conflito diplomático com o Reino Unido, causado por incidentes envolvendo a prisão de marinheiros britânicos e o naufrágio de um navio inglês no Rio Grande do Sul. A questão levou ao rompimento das relações diplomáticas entre os dois países por um breve período, porque, novamente, a Inglaterra teve que vir atrás do Brasil como um cachorrinho. Então, vou deixar isso para mais tarde. A gente, então, agora vamos tratar do abolicionismo e a questão escravista. O movimento abolicionista ganhou força a partir da década de 1870, com a pressão interna e externa para o fim da escravidão. As leis abolicionistas foram sendo implementadas gradualmente. Primeiro, a gente teve a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil, mas a escravidão ainda persistiu por algumas décadas. Então, em 1850, a gente teve essa lei de Eusébio de Queiroz. Por isso que já em 1870, quando foi essa questão do café e da vinda de imigrantes para cá, já existia essa lei e por isso queriam que viessem imigrantes para substituir essa mão de obra escrava. Depois a gente teve a lei do ventre livre, que declarou livres todos os filhos de escravas nascidos a partir daquela data que foi declarada a lei. Ou seja, o senhor, né, dos escravos podia escolher se ia continuar usando aquele escravo, mas que ele podia liberar aquele escravo, porque o filho da escrava tinha que ser liberado. Depois a gente tem a lei dos sexagenários, que concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos, porque eles eram considerados já improdutivos, mas era pouco efetiva, pois muitos senhores não registravam a idade real dos escravizados. E depois a gente teve, por fim, a Lei Áurea, que finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Já a política externa do Brasil no segundo reinado. A gente teve a questão platina, que foi uma das áreas mais ativas da política externa brasileira e foi a região platina que envolvia as relações com o Uruguai, a Argentina e posteriormente o Paraguai. A região era estratégica para o Brasil, tanto por questões comerciais quanto geopolíticas. A guerra contra Uribe e Rosas. O Brasil aliado aos colorados uruguaios e aos unitários. Tá? Durante o segundo reinado, o Brasil passou por uma série de transformações sociais e econômicas significativas que culminaram
em mudanças políticas profundas. Explorando esse detalhe, a gente tem que incluir as novas conjunturas sociais, econômicas, as leis abolicionistas, o movimento republicano, a questão religiosa, a questão militar e, finalmente, a proclamação da República, tá? As novas conjunturas sociais e econômicas, a gente tem a economia do café, tá? O café, como eu já bem disse, tornou-se o principal produto de exportação do Brasil durante o Segundo Reinado, especialmente a partir da década de 1850. E a cultura cafeeira concentrou-se inicialmente no Vale da Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e mais tarde expandiu-se para o Oeste Paulista, como eu já falei, e esse ciclo econômico levou a mudanças significativas. A urbanização e a modernização. O crescimento econômico impulsionado pelo café promoveu o desenvolvimento das cidades de infraestrutura, como as ferrovias, que ajudaram a conectar as regiões produtoras aos portos, tá? E a imigração, com o declínio da mão de obra escrava, que em 1850 já tinha assinado a Lei de Eusébio de Queiroz, com o declínio da mão de obra escrava e a pressão pela abolição, o governo incentivou a imigração europeia, principalmente de italianos e alemães, para suprir a demanda nas lavouras. Os imigrantes desempenharam um papel crucial na transição para o trabalho assalariado e não mais trabalho escravista. A ascensão de uma burguesia escrava. A economia cafeeira possibilitou o surgimento de uma nova elite agrária que foi composta por grandes cafeicultores que começaram a exercer influência política e social crescente. E a indústria e comércio. O fim do tráfico de escravos e a crescente demanda por produtos industriais levaram ao surgimento das primeiras indústrias do Brasil. Então, essa crescente demanda, além do início das ferrovias, aí estava tendo não mais um investimento pela questão agrária, mas sim agora um produto industrial, levaram ao surgimento das primeiras indústrias no Brasil. E houve um crescimento mais das manufaturas, especialmente as têxteis e alimentícias, embora o país ainda dependesse fortemente dos bens da importação de bens industrializados. Aí a gente teve essas mudanças sociais. Com o desenvolvimento econômico, surgiram novas classes sociais urbanas, como uma pequena burguesia de comerciantes e profissionais liberais, além de uma classe trabalhadora urbana composta em grande parte por imigrantes. Essa mudança levou ao crescimento de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo e ao surgimento de movimentos operários ainda incipientes. As leis abolicionistas, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei de Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, Lei Áurea. Vou explicar um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá? Então, a primeira medida significativa foi a Lei Eusébio de Queiroz, que eu já falei, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil, e apesar disso, a escravidão continua, e a lei foi pouco cumprida nos primeiros anos, tá? A Lei do Ventre Livre declarou livre todos os filhos de escravas nascidos a partir da data da promulgação da lei. No entanto, as crianças libertas permaneceriam sob a tutela dos senhores até os 21 anos, e muitos foram utilizados como mão de obra barata. A Lei dos Sexagenários, essa lei libertava os escravos com mais de 60 anos, no entanto, a expectativa de vida média dos escravizados era baixa, o que reduziu o impacto da lei. Além disso, muitos senhores não registravam a idade correta dos escravizados para evitar a liberdade. A Lei Áurea, finalmente em 3 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, e a abolição, no entanto, não foi acompanhada de políticas de inclusão para os ex-escravos, que foram marginalizados na sociedade. E aí, bem-vindo ao início das periferias e blá, 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 blá. Então, o movimento republicano. Surgimento e crescimento. O movimento republicano no Brasil começou a ganhar força a partir da década de 1870 também, especialmente entre as elites urbanas e os militares. O Manifesto Republicano, publicado em 1870, marcou o início da organização do movimento que defendia o fim do Império e a instauração de uma república. Participação. Partido Republicano Paulista. Fundado em 1873, tornou-se uma das principais forças do movimento. Concentrando suas bases no estado de São Paulo, o partido representava os interesses dos cafeicultores paulistas, insatisfeitos com a centralização do poder do Império e com o sistema político que favorecia o Rio de Janeiro. Então, a propaganda republicana. Os republicanos realizaram intensa propaganda por meio de jornais e clubes republicanos e defendiam a república como um regime mais moderno e capaz de promover o desenvolvimento do país. A questão religiosa foi um conflito entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro, motivado pela interferência dos governos dos assuntos
eclesiásticos. No contexto, o Brasil, após a independência, continuou com o regime do padroado, em que o imperador tinha controle sobre a igreja, nomeando bispos e controlando suas atividades. No entanto, na década de 1870, o Papa Pio emitiu um decreto condenando a participação dos católicos em sociedades secretas como a maçonaria, na quais muitos políticos e membros da elite brasileira faziam parte. Ou seja, o que o governante do Brasil fez, né? No caso, ele pegou e prendeu 2 bispos da igreja. O Papa, né? Ficou sabendo. O Papa Pio, né? E aí ele falou que ia excomungar o cara e falar que não, porque a maçonaria é proibida aqui, tem que ser proibida no Brasil. Sendo que a maior parte da elite que apoiava a igreja no Brasil, no caso, era maçonaria também. Então, meio que ele teve que ir lá explicar e pegar e falar assim, não dá pra fazer isso. Aí ele falou, tá, beleza, não tira a maçonaria do Brasil, mas tira os nossos 2 bispos da cadeia. Daí ele falou, beleza, tudo 2 passados, vamos fazer isso aí. E aí, que horror, esquece. E aí, o conflito foi isso. 2 bispos, Dom Vital de Oliveira e Dom Antônio de Macedo Costa, obedeceram um decreto papal e proibiram a participação de maçons da igreja. E o governo, ao considerar essa atitude uma afronta à sua autoridade, prendeu e condenou esses bispos, gerando grande repercussão. Após forte pressão popular e a intervenção direta de Dom Pedro II, os bispos foram libertos em 1875 e a questão religiosa enfraqueceu o apoio da igreja ao regime monárquico, contribuindo para a deterioração da imagem do império. Mesmo que ele tivesse soltado os bispos, o imperador era maçom. Então não tinha como ele pegar e acabar com a maçonaria, sendo que a elite e a maior parte do pessoal que dava dinheiro para a igreja também era maçom. Então, depois a gente tem a questão militar, e a questão militar envolveu tensões entre o governo imperial e o exército, especificamente na década de 1880, e o contexto é: os militares começaram a se sentir marginalizados pelo governo imperial, que preferia as forças policiais provinciais para manter a ordem interna, e as questões militares incluíam baixos salários, pouca autonomia e a preferência do governo por oficiais ligados à aristocracia rural. Já o positivismo. Muitos oficiais, especialmente jovens, foram influenciados pelo positivismo de Augusto Comte, que defendia uma sociedade baseada na ordem e no progresso, conceitos que se tornaram populares no meio militar e ajudaram a consolidar a visão de que a república seria mais eficiente e moderna. E a questão militar envolveu uma série de incidentes, como a crítica pública do coronel Sena Madureira ao governo e a consequente punição dos militares que o apoiaram. O crescente descontentamento culminou na adesão de grande parte do exército ao movimento republicano. Finalmente, proclamação da República em 1889, fatores que levaram à proclamação. Desgaste do Império. A monarquia estava desgastada sem apoio dos setores importantes como os militares, a igreja e os cafeicultores paulistas. Então, o que constituía esse Império do Dom Pedro II? A base tá aqui, né? A gente tinha... Tudo que segurava a base pro Império eram os militares, eram os cafeicultores, ou seja, a elite do Brasil, e a igreja. O cara foi lá, prendeu 2 bispos da igreja e ainda não cancelou a maçonaria no Brasil, que era uma ordem direta lá do Papa. Ok, perdeu o apoio da igreja. Perdeu. Aí, ainda assim, preferia a polícia, no caso, a polícia mais que estava disposta a proteger ali a polícia, né? No caso, em vez dos militares, perdeu o apoio militar. Ok. E além do que, estava protegendo ainda mais os cafeicultores do Rio de Janeiro do que o São Paulo, que era o maior, que era o início, a origem dos cafeicultores. Perdeu o apoio. Total, zerou. Caiu, né? Obviamente. Então, o que aconteceu? Perdeu o apoio da igreja, dos militares do cafeiculista. Ainda teve a abolição da escravidão, que a Lei Áurea alienou a monarquia dos antigos senhores de escravos que se sentiram traídos por não receberem uma indenização, porque eles podiam concordar com a abolição da escravatura desde que eles recebessem um dinheiro que os escravos que davam pra eles, tá? Tipo assim, me tira um, me dá outro, né? Mas não deram. Acabou, tipo assim, vamos tirar da sua mão de obra, seus escravos, mas sem money. Faliu. Senhores escravistas faliram. Ainda bem. Enfim. A
Lei Áurea então alienou a monarquia dos antigos senhores de escravos que se sentiram traídos por não receber uma indenização e os movimentos republicanos que ganhavam força entre os militares e os intelectuais que viam a república como um caminho para modernizar o país. Então, caiu a monarquia. E o golpe republicano, em 15 de novembro de 1881, com o Marechal Teodoro da Fonseca, pressionado pelos republicanos e pelo exército, liderou um golpe que depôs o imperador Dom Pedro II. O cara já estava aposentado, chamaram ele, beleza, vamos. Dom Pedro II, então, caiu. E a proclamação da República aconteceu da maneira relativamente pacífica, sem resistência armada. Então, aconteceu o exílio de Dom Pedro II, que após a proclamação, Dom Pedro II e sua família foram exilados para a Europa e a monarquia foi abolida e o Brasil tornou-se uma república federativa como Teodoro da Fonseca como primeiro presidente provisório. Então a conclusão é que o segundo reinado foi um período de grandes transformações que culminaram em mudanças sociais, políticas significativas e o desenvolvimento econômico. A abolição da escravidão, a ascensão de novos grupos sociais e o crescente descontentamento com a monarquia criaram um contexto propício para a proclamação de uma república presidencialista que marcou o fim do período imperial e o início de uma nova fase na história do Brasil.